Você acha que já sabe tudo sobre Lua? Pois prepare-se, porque estamos falando de um lugar onde o silêncio é eterno, os terremotos podem durar mais de 1 hora e um simples pulo te transforma quase num super-herói. E o mais bizarro é que ela ainda guarda segredos estranhos, chocantes e até decisivos para o nosso futuro no espaço. Mas afinal, o que esse pedaço de rocha revela sobre nós mesmos e sobre o destino da humanidade? É o que o Pura Teoria te mostra agora. Em algum momento da vida você já viu a imagem do astronauta Neil Armstrong pisando na Lua pela primeira vez. Certamente essa imagem fez muito moleque querer ser astronauta. Mas o sonho de ir à Lua vem de longe, muito antes do primeiro passo na Lua. O cinema já havia imaginado a cena ao criar o que é considerado o primeiro filme de ficção científica, Viagem à Lua, de 1902, uma produção francesa. Tudo bem que parece estranho, mas era o que tinha de efeitos especiais na época e até onde podia ir a imaginação. Já os alemães foram os primeiros a enviar uma mulher à Lua numa produção de 1929, algo que até hoje não aconteceu. Mas foram os americanos que efetivamente pisaram nela pela primeira vez. Ao contrário do que ela nos inspira, os astronautas encontraram um ambiente totalmente hostil. A pegada de Neil Armstrong na Lua está lá intacta e ficará assim por milhões de anos. E isso já mostra um pouco de como é lá. Parece ficção científica, mas é real. É como se o tempo tivesse parado. E por que isso acontece? Simples. Lá não tem vento, não tem chuva, não tem nada que apague essas marcas. A Lua não tem uma atmosfera de verdade, só uma camada tão fina de gases que é praticamente inexistente, coisa de 100 trilhões de vezes mais rarefeita que a atmosfera da Terra. Resultado? Um silêncio eterno, não dá para ouvir nada por lá. Só que ao mesmo tempo em que a Lua é esse lugar parado e silencioso, ela também tem seus momentos agitados. Ela treme, literalmente. Ao invés de terremotos, porque não se trata de planeta Terra, são lunamotos ou moonquakes que podem durar até 1 hora inteira. Aqui na Terra, o terremoto de alguns minutos já é devastador. Imagina um que parece que não vai parar nunca. E não é só isso. O dia lunar dura 14 dias nossos. E nesse período, a temperatura pode chegar a 127 graus Celsius. Depois vem a noite lunar, também de 2 semanas, onde tudo despenca para menos 173 graus Celsius. Se aqui na Terra você dá um pulinho de 30 centímetros, na Lua esse mesmo salto te levaria a quase 3 metros de altura. Isso porque a gravidade lá é só 17% da nossa. É como se você tivesse superpoderes e vivesse num clipe em câmera lenta. Parece divertido, mas a falta de gravidade causa muitos prejuízos à saúde. Músculos fracos, ossos perdem densidade, equilíbrio desajustado. Mas o mais louco de tudo é pensar de onde veio a Lua. A teoria mais aceita diz que há uns 4,5 bilhões de anos, um planeta do tamanho de Marte chamado Theia bateu na Terra. O choque foi tão absurdo que lançou um monte de pedaços para o espaço. Esses pedaços foram se juntando até virar a Lua. Ou seja, nosso satélite é fruto de uma colisão cósmica épica. E desde então a Lua está ali, orbitando a Terra de um jeito curioso. Ela gira em sincronia com a gente. Isso significa que ela leva o mesmo tempo para dar uma volta em torno de si mesma e em torno da Terra. É por isso que a gente só enxerga um lado dela, sempre o mesmo. A face oculta ficou em segredo por séculos, até as sondas mostrarem como ela realmente é. Outro detalhe que pouca gente sabe: a Lua não está parada no mesmo lugar. Na real, ela está se afastando da Terra, bem devagarinho, 3,8 centímetros por ano. Parece pouco, mas em alguns bilhões de anos vai fazer uma baita diferença. Isso pode mudar até a forma como temos eclipses e mares aqui no planeta. De pegadas eternas a terremotos intermináveis, passando por noites congelantes e pulos quase sobre-humanos, a Lua mostra que está longe de ser só um enfeite bonitinho no céu. Ela é um lugar estranho, cheio de contrastes e com uma história que ainda esconde muitos segredos. A Lua não é só um pedacinho de rocha perdido no espaço. Ela influencia a nossa vida aqui na Terra muito mais do que parece.
Para começar leve, ela é uma grande inspiração para poemas, como Lua Diversa, de Cecília Meirelles. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua, perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Ou Olavo Bilac, que escreve como se fosse ela. Sou um pequeno mundo, movo-me, rolo e danço por este céu profundo. Por sorte, Deus me deu mover-me sem descanso, em torno de outro mundo que ainda é maior do que eu. As músicas também exploraram seus encantos, como as clássicas Banho de Lua, de Celi Campelo, A Lua e Eu, de Cassiano, ou Moon River, imortalizada em Bonequinha de Luxo, estrelada por Audrey Hepburn. E por falar em cinema, a Lua está desde o clássico filme Viagem à Lua, que a gente viu no bloco anterior, até grandes produções modernas, como Apollo 13, Missão Lua, A Viagem do Terror, Cowboys do Espaço, dentre outros. Mas a relação da humanidade com a Lua vai muito além da arte. Desde sempre ela aparece na mitologia e até nas lendas. Povos antigos associavam a lua à feminilidade, à transformação e até a criaturas místicas. Quem nunca ouviu uma história de lua cheia ligada a algo sobrenatural, né? E claro que a lua também foi inspiração para casais apaixonados. Eu nunca me canso dessa vista. Mas seu poder vai além. A lua é responsável pelas marés. Aquele vai e vem do oceano acontece por causa da atração gravitacional da Lua. Em alguns momentos, quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, na chamada maré cisígia, a força é tão grande que a água sobe bem mais do que o normal. Sem essa dança cósmica, nossos oceanos seriam bem diferentes. E detalhe, até animais marinhos entram no ritmo. Os corais costumam se reproduzir durante a lua cheia e muitos peixes ficam mais ativos. É como se a lua desse o tom de uma festa no fundo do mar. Mas quem olha para ela não imagina que há muita coisa deixada para trás por lá pelos astronautas. E não é pouca coisa. Ao todo, são mais de 180 toneladas de objetos na Lua. Eles já deixaram fragmentos de rocha terrestres como gesto simbólico. Isso sem falar em bolas de golfe e até uma foto de família. Isso significa que no meio daquele silêncio eterno tem lembranças bem humanas. E calma, porque ainda vai ficar mais curioso. Os astronautas deixaram pacotes com fezes, urina e vômito, resultado inevitável da vida em gravidade reduzida. Há também módulos de pouso abandonados, ferramentas quebradas ou usadas e equipamentos científicos que não voltaram à Terra. Até as cinzas do geólogo astrônomo Eugene Schumacher, que teve uma carreira brilhante na NASA, está lá. Uma homenagem a ele que ajudou a treinar futuros astronautas. Mas nem tudo é lixo ou lembranças. Os astronautas também deixaram equipamentos científicos importantíssimos, como os retrorefletores, que ainda hoje ajudam a medir a distância exata entre a Terra e a Lua, e os sismógrafos, que nos revelam justamente aqueles lunamotos intermináveis. Esses objetos e experimentos transformaram a Lua num verdadeiro laboratório espacial a céu aberto. Muitos ainda estão funcionando, mandando dados para a Terra décadas depois de terem sido instalados. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: o que ainda está por vir? A essa altura já deu para perceber que a Lua não é nada simples, mas a verdade é que mesmo depois de tantas missões, ela ainda guarda segredos que deixam os cientistas de cabelo em pé. Um deles é o tal do campo magnético lunar. Hoje ele é super fraco, praticamente inexistente. Só que as rochas trazidas pelas missões Apollo mostram que no passado a Lua já teve um campo magnético bem mais forte. Como isso aconteceu? Ninguém sabe ao certo. Foi o núcleo que esfriou rápido demais? Houve algo estranho no impacto com a Terra? Esse é um dos grandes enigmas ainda em aberto. Outro mistério está escondido no próprio solo, o regolito lunar. Esse pó cinzento que cobre a superfície é cheio de minerais importantes: ferro, alumínio, magnésio, oxigênio, coisas que podem ser aproveitadas futuramente em bases espaciais ou até em mineração. A Lua pode virar uma verdadeira mina cósmica para os humanos. E não para por aí.
Em regiões próximas aos polos, sondas já detectaram sinais de água congelada. Imagina o que isso significa. Água não é só beber, é oxigênio para respirar, é combustível para foguete. Ou seja, encontrar gelo na Lua pode ser a chave para transformar o satélite no nosso primeiro posto avançado fora da Terra. E por falar em futuro, os planos são ambiciosos. A NASA já prepara o programa Artemis 3, que promete levar a próxima geração de astronautas de volta à superfície lunar. Além disso, vem aí a Lunar Gateway, uma estação espacial que vai orbitar a Lua, funcionando como ponto de apoio para missões mais longas. E não é só a NASA que está de olho. A China, com a missão Change, já pousou na face oculta. Empresas privadas também querem explorar recursos, e a ideia de mineração espacial deixou de ser ficção científica para virar projeto de verdade. Quem sabe no futuro não veremos até colônias permanentes por lá. O mais curioso é pensar que a Lua não é só um pedaço de rocha perdido no espaço. Ela é quase como um espelho cósmico, guardando nas suas crateras a história da Terra e, ao mesmo tempo, apontando para o nosso futuro no espaço. E aí, você já sabia de tudo isso sobre a Lua ou te surpreendi com algum detalhe? Me conta nos comentários que eu quero saber. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vem muito mais mistério por aí. E se você achou a Lua estranha, espera até ver o caso de um objeto que entrou na nossa galáxia e fez muita gente acreditar que era uma invasão alienígena. O vídeo está aqui na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do canal Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!